Oi pessoal, aqui é a Fabiana Jarucci, nutricionista, e bem-vindos a mais um podcast da Vita Plena, o seu canal onde você encontra informações sobre saúde e qualidade de vida que vão te ajudar a encontrar uma vida mais plena, mais saudável e mais feliz. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, me procure pelas redes sociais, Instagram e Facebook, no perfil @vitaplena_Suiz, Suiz com 2 S's, e também no nosso canal do YouTube, que sempre tem vídeos, tem receitas saudáveis, então várias plataformas para que você possa nos encontrar e receber mais informações. E vamos lá para o áudio de hoje? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do pensamento positivo. Você já parou para pensar como às vezes a gente acaba se sabotando pelo próprio pensamento? Às vezes tem algo que a gente quer muito alcançar. Na minha área, por exemplo, a perda de peso. Eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir mais bonita, mas a gente acaba se auto-sabotando através do pensamento. Como? Pensando assim, eu não vou conseguir, isso é muito difícil para mim, essa comida é muito gostosa, eu não vou resistir. E se a gente tem esses pensamentos de forma recorrente, é muito fácil que, de fato, a gente acredite nisso e isso se reflita nas nossas atitudes. Vocês já ouviram falar, e eu muitas vezes, que as palavras têm poder. E dessa forma, os pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, eles levam a gente para um caminho. Então, a importância da gente controlar a nossa forma de pensar, ela vai se refletir diretamente da forma como a gente vai agir. De maneira bem resumida, quando a gente utiliza de forma recorrente palavras negativas, palavras que a gente diz com muita raiva, isso nos causa muitos danos e elas acabam enviando para o nosso cérebro algumas mensagens. O nosso cérebro pensa, bom, eu preciso tomar uma determinada decisão e esse centro, de controle ele fica bem no nosso lobo frontal, na posição da cabeça, e a gente faz com que a gente, sem querer, assim, de forma irracional, a gente acabe praticando essa determinada ação. Então, a gente tem que sempre utilizar aquilo que a gente mentaliza a nosso favor. Como é que a gente pode, então, transformar esse nosso pensamento? A gente pode seguir basicamente 3 passos. O primeiro deles é a busca pela autoconsciência. Esse é um passo fundamental, importantíssimo. A gente tem que ter a percepção, a consciência de que muitas consequências que a gente tem na nossa vida, elas são relacionadas aos nossos pensamentos. Então, é essencial que a gente consiga desenvolver uma consciência de nós mesmos, dos nossos corpos, daquilo que a gente gosta, das coisas ao nosso redor, para que a gente possa entender todas essas coisas e aprender de que forma a gente pode mudar e melhorar. Isso é muito importante. E esse é um processo que a gente tem que praticar todos os dias e se policiar. É muito importante a gente lembrar que a questão do emagrecimento não diz respeito só às calorias que a gente ingere, só aquilo que a gente come, mas a gente tem que ter um pensamento positivo e mentalizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente tenha uma evolução realmente plena em nossas vidas. O segundo passo é a gente lembrar que tudo depende de nós mesmos. Uma das formas mais comuns, do pensamento negativo é quando a gente
culpa o outro, ou culpa uma determinada situação e foge da responsabilidade, né? Isso é muito comum, isso é muito natural, é muito fácil a gente culpar os outros, culpar algumas situações e fugirmos, né, da responsabilidade, das consequências das nossas atitudes, né? É muito comum a gente se colocar no papel de vítima, até porque esse é um caminho muito mais fácil, né? Quando a gente assume a responsabilidade, assume os erros, assume também as vitórias, né? Esse é um caminho muito mais difícil. Que não tem a ver com coragem, mas tem a ver com realmente você tomar as rédeas da sua vida, chamar para você a responsabilidade. Então, no caminho de emagrecimento, de perda de peso, isso é fundamental. Não adianta o nutricionista ou qualquer outro profissional da saúde passar um plano alimentar, dicas de alimentação e de comportamento personalizadas e que se enquadram na sua vida se você realmente não quiser ser o agente transformador dessa mudança. Saber que se aquele plano alimentar, aquele propósito de mudança falhar, ou se ele for vitorioso, um caminho ou outro depende muito da minha atitude, depende da forma como eu vou colocar as coisas em prática, como eu vou reagir frente a todas as situações. Então, quando a gente assume a responsabilidade, né, a gente consegue alcançar resultados muito positivos. Isso não só no emagrecimento, em todas as áreas da vida, né? E a terceira etapa, o terceiro passo, que eu também considero assim fundamental, é quando a gente faz um compromisso com a gente mesmo. A gente tem que se comprometer, a gente tem que querer essa mudança, estabelecer metas que sejam palpáveis, plausíveis, ou até metas que sejam desafiadoras, mas metas que podem ser alcançadas, né? Quando a gente se propõe a olhar o mundo, as coisas, com uma nova perspectiva, quando eu me predisponho a realizar as coisas de forma diferente, né? Quando eu assumo um compromisso e falo, eu vou fazer isso por mim, porque eu quero me sentir melhor, porque eu quero ficar bem, é por mim que eu vou fazer isso. Não é pelo meu marido, pelos meus filhos, pela vizinha, porque eu quero ficar igual a pessoa da TV, não é por mim, é porque eu quero me sentir melhor. Então, esse compromisso assim é crucial, a gente se olhar no espelho, né, e fazer um compromisso com aquela pessoa que é mais importante na sua vida, que é você mesmo. Quando a gente começa a adotar, então, atitudes positivas, olhares positivos, quando a gente exerce o poder da gratidão, quando a gente emana compromissos positivos com o nosso corpo, quando a gente coloca, olha, tudo depende de mim, eu sou responsável e eu vou conseguir, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa decidida, eu vou conseguir. Quando a gente emana todas essas emoções e todos esses pensamentos, o nosso cérebro ele fica mais aberto, né? Ele fica mais aberto para a criatividade, ele fica mais aberto para que a gente consiga pensar e encontrar estratégias que façam com que a gente alcance de fato aquele objetivo estabelecido. Então, quando a gente enxerga e começa a ver o mundo de uma forma mais diferente, a gente libera uma série de componentes químicos que fazem com que a gente se sinta mais potentes, mais energéticos, mais felizes, né? E a gente realmente acredite, né, que tudo isso vai ser possível. Então, quando a gente se imagina magro, por exemplo, bonito, feliz, é dessa forma que o nosso cérebro também começa a traçar mecanismos para que a gente alcance esse êxito, esse objetivo. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é isso, esse começo de semana, que a gente consiga fazer compromissos com a gente mesmo, ver a vida de uma forma mais positiva, ter a consciência de que
tudo depende da gente, né? E realmente buscar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida consciente e uma vida positiva. Por hoje é isso, um beijo carinhoso e a gente se vê em breve.